Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, essa madrugada o meu coração foi compungido a falar acerca desse tema, um tema muito debatido nas escolas, nas faculdades, universidades, um bate-papo entre amigos, nas redes sociais. E tem livros que foram escritos para falar acerca desse tema, existem músicas que foram feitas exclusivamente para esse tema, existem muitas pessoas que palestram acerca desse tema, e eu só quero trazer um acréscimo para o que você já sabe e trazer algumas informações que talvez você não saiba. O tema em questão é sobre a morte. É um tema muito importante, esse tema que eu vou abordar agora, que é o tema acerca da morte. Você sabia que por dia morrem cerca de 150 mil pessoas? Pois é, a cada minuto morre 102 pessoas. Deus, todos os dias, Ele nos dá um bônus de 86.400 segundos para que nós possamos assim aproveitar e aproveitar bem. Nós estamos no ano 2020, estamos vivendo o período da pandemia do Covid-19, mais conhecido por coronavírus. E 24 horas atrás morreram 2.200 pessoas nos Estados Unidos. Para mim é o máximo. Para mim é o máximo a morte em apenas 24 horas. 2.200 pessoas morreram. Foi mais. Aqui no Brasil já morreram mais de 1.500 pessoas. Mais de 200 pessoas morreram em apenas 24 horas. Para mim isso é um cúmulo por conta de uma pandemia. Por que eu digo que para mim isso é muito forte? Eu vou lhe explicar o porquê. No Equador, a prefeita de Guayaquil, ela disse que não há mais espaço nem para os mortos e nem para os vivos na cidade de Guayaquil. Eu não sei o que ela quis dizer acerca disso, mas eu vou fazer uma pergunta agora para você. Quem adverte que estaremos vivos amanhã? A quem pertence o nosso futuro? A quem pertence o dia de amanhã? A Bíblia enfatiza, está lá em Tiago, capítulo 4, 13, o seguinte, que até isso nós não podemos dizer que amanhã faremos isso ou aquilo, porque toda jactância como essa é uma jactância maligna, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. E quando se refere à morte, existem vários tipos de morte. Existe a morte física, a morte corporal, existe a morte espiritual, existe a morte eterna, existe a morte moral, existe a morte financeira, existe a morte moral, existe a morte matrimonial, a morte emocional. São muitos tipos de morte que eu poderia abordar, mas a morte que a gente vai abordar nessa madrugada é a morte corporal. E para a morte corporal, eu queria fazer uma pergunta a você. Vale a pena Deus te conservar vivo? Vale a pena Deus acrescentar seus anos de vida? Por que Deus deveria te dar longevidade de dias? Esse ano de 2020 foi um ano que eu bati recorde na celebração de culto fúnebres. E toda vez que eu vou ao cemitério, eu vejo que muitas pessoas morrem e são de diversas idades. Eu já vi muitas manifestações no momento da morte. A Bíblia diz assim: é melhor ir numa casa onde há luto. Por quê? Porque numa casa onde há luto, está lá em Eclesiastes 9:2,
o homem vê qual será o fim de todos os homens veem e aplicam seu coração naquela situação de luto, de morte. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 9,4 que o coração do sábio está na casa do luto. E diz mais, Eclesiastes 9,2, o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Em Eclesiastes 3,20, diz que o homem, ele diz assim, todos são pó e ao pó retornarão. Prezados amigos, a Bíblia diz o seguinte, que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada iremos levar dele. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, 12. E há uma pergunta em Eclesiastes 3, 21. Quem adverte que o fôlego dos homens sobe para cima e dos animais desce para baixo? Meus amados amigos e irmãos, lendo esse texto bíblico, eu queria vos dizer o seguinte, o que é a morte? A morte é o fim da vida, pelo dicionário Aurélio. É o fim da vida. E a Bíblia enfatiza que por um homem entrou pecado no mundo. E o pecado, a morte. A Bíblia diz que todos pecaram. E diz mais que o salário do pecado é a morte. Então, por conta de Adão, o pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Prazer, entrou essa criatura chamada de morte. A morte entrou no cenário dos homens, né? Levando os homens à morte. O maior desejo de Deus é dar ao homem a vida eterna. Mas por conta do pecado de Adão, Deus permitiu que esse ser entrasse no cenário humano, porque se a morte hoje está no cenário da humanidade, tudo é permissão de Deus. Mas Adão pecou. Adão pecou e por conta do pecado de Adão veio esse ser por nome de morte. Então, o que é a morte é o fim da vida. Prezados amigos, e até hoje, a medicina dos homens, essa ciência maravilhosa, uma ciência boa, tem prolongado os anos de vida de muita gente, mas até hoje elas não descobriram, a medicina não descobriu um antídoto, algo que pudesse resolver essa questão da chamada morte. Meu amado, e a morte, ela tem muitos amigos. Você sabia que a morte tem amigos? Pois é, um dos amigos da morte, forte, eles andam ligadinho um no outro, é o luto. É o luto. O luto é o amigo da morte. Quer ver outro que é amigo da morte? O choro, as lágrimas, a tristeza, a dor. Então, prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, existem os chamados amigos da morte. Os amigos da morte. E a palavra do Senhor diz que o homem veio nu. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, que o homem veio nu. Isso quer dizer o quê? Que toda a carne é como a erva, toda a glória humana como a flor da erva. O homem veio nu e nu voltará. Toda a glória como a flor da erva. Cai a erva, murcha a sua flor, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo nessa vida passa. Todas as coisas que nós obtemos nesta vida é emprestado. Nós não temos aqui nada permanente. E está escrito, né, que os olhos de Deus estão
em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não há nada em oculto nessa vida que não seja revelado. Nós estamos já falando de morte. Eu que tenho ido para muitos cultos fúnebres, eu percebo que as pessoas, quando perdem um ente querido, acontece muitas coisas, muitos fenômenos na morte de determinadas pessoas. Tem pessoas que choram muito, tem pessoas que ficam num estado de tristeza, tem pessoas que ficam oprimidas, depressivas, pessoas que desmaiam. Muitas coisas ocorrem quando uma pessoa perde o seu ente querido. E eu já fui para alguns enterros que marcaram a minha vida, meu ministério, minha história, entendeu? E eu aprendi uma coisa, que com a morte é democrática. Quando a morte vem, não tem barganha com ela. Quando a morte chega, tem que ir. Não tem presidente. Você veja que Tancredo Neves, ele ia assumir a presidência da República, mas a morte chegou. Ele não pôde assumir. Você veja que o senador, quando a morte chega, não tem presidente, né? Você veja que também o senador, aqui na nossa Bahia tinha um senador muito conhecido, ACM, mas a morte levou a ACM. Levou o filho de ACM, Luiz Eduardo Magalhães. A morte, ela não respeita presidente, não respeita senador, não respeita deputado, não respeita rei da corrida, Ayrton Senna, não respeitou o rei do pop, Michael Jackson, não respeitou a rainha do pop, Whitney Houston, não respeitou o rei do reggae, Bob Marley, o rei do karatê, Bruce Lee, não respeitou o rei do baião, Gonzagão. Então a morte, quando ela vem, ela leva pessoas famosas, não respeita famosos, não respeita reis, não respeita imperadores. Morreu os faraós, morreu os imperadores romanos, grandes reis como Nabucodonosor, morreu, a morte levou, Senaqueribe, Alexandre o Grande, não respeita filósofo, Aristóteles, Platão. A morte é terrível. Todo ano, na retrospectiva que acontece de ano em ano, as pessoas também colocam aqueles famosos que morreram. A morte leva ricos, pobres, pessoas jovens, velhos, crianças. Estive lá no cemitério e vejo caixões pequenininhos. Quantas vezes eu já fui celebrar culto fúnebre de criança, de adolescente, de jovens, de anciões, pastores, autoridades. A morte, quando chega, não tem barganha, não tem padrinho, madrinha, pistolão. Eu não quero ir. Tem que ir, meu irmão. E para alguns a morte pega de surpresa, para outros tem até avisos antes. Você sabia que há avisos até na hora de morrer? A Bíblia fala de um rei, que ele ia morrer, e o profeta se apresenta diante do rei e diz ao rei: põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aquele rei, sabendo que ia morrer, chorou muitíssimo. Depois o profeta volta e diz: olha, Deus ouviu sua oração, e te acrescentarei aí, Deus, melhor dizendo, Deus vai acrescentar 15 anos de vida. Então, você vai ver, quem for no cemitério, vai ver pessoas de várias idades. Agora a Bíblia diz que na mão direita de Deus há longevidade de dias. Isso quer dizer que Deus, ele tem poder de acrescentar e de abreviar os anos. A Bíblia diz que os anos dos ímpios serão abreviados, e o de Deus e daquele que teme ao Senhor serão acrescentados. A Bíblia diz que aquele que honra o pai e a mãe, ele tem promessa para ele. Que promessa? Longevidade de dias, tá bom? Então, geralmente, quando se há a morte de alguém, há desespero.
Tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que querem se jogar no caixão, tem pessoas que choram, tem reações diversas. E não é fácil não você participar ali da morte de alguém. Não é fácil. Então, Dona Morte, quando ela chega, ela faz um estrago. Não é fácil ver a morte de uma mãe, ver a morte de um pai, ver a morte de um amigo, de um filho, de uma pessoa próxima a você, de um marido, de uma esposa. Misericórdia, viu? Misericórdia é a morte de alguém. A Bíblia diz que é melhor ir numa casa onde há luto, porque numa casa onde há luto é um momento de reflexão, é um momento de análise, é um momento de você examinar a sua própria vida. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Então, irmãos, como é que está a sua vida? A Bíblia diz assim: louco, se pedires hoje a tua alma, que tens preparado, para quem será? Você está preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus? Então eu tenho um conselho para te dar nesta madrugada: se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: o que vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque na sepultura, para onde tu vais, numa obra, numa indústria, numa ciência, numa coisa alguma. Deus é o Deus das oportunidades, louvado seja Deus. Não tem coisa melhor, irmão, do que você aproveitar em vida a oportunidade que Deus te dá. Então aproveite a oportunidade para viver. Aproveite, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga: não tenho nele contentamento. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de pandemia no mundo inteiro, e ali é bom, nesse momento, você refletir, porque esse coronavírus tem pegado muita gente. Quem adverte que você não possa ser infectado, que você não possa morrer? Muita gente morrendo, mas Deus é aquele que nos dá livramento. Vale a pena Deus te conservar vivo? Você tem agradecido a Deus? Porque uma das características dessa pandemia do coronavírus é a falta de ar. E um senhor de 93 anos, ele sofreu com isso. Ele precisou de um aparelho para respirar. E depois que ele obteve alta, ele chorou, sabendo que ia ter alta, ele chorou. E aí o médico perguntou: está chorando porque vai pagar o aparelho, que ele soube que ia pagar o aparelho? E ele disse: não, eu não estou chorando porque eu vou pagar o aparelho. É que eu vivi 93 anos e nunca paguei nada para Deus, nunca agradeci nem a Deus pelo ar que ele estava respirando. Então eu queria dizer o seguinte: você agradece a Deus pelo ar que você está respirando? Quantas pessoas estão de hemodiálise? Quantas pessoas estão precisando de um transplante de coração, de medula óssea? Quantas pessoas agora tiveram AVC, derrame, parada cardíaca? Quantas pessoas estão agora receber um diagnóstico que não tem mais jeito para a sua vida? Esses ainda têm a oportunidade de orar a Deus, de clamar a Deus. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Você agradece a Deus pelo dom da vida. Você pode andar, você pode caminhar, você pode até correr, você pode pensar, você pode amar, você pode ler. Eu conheci uma mulher, essa mulher, ela tinha a oportunidade de ir na igreja, adorar a Deus, ela tinha a oportunidade de ler a palavra, ela tinha a oportunidade de fazer tanta coisa em vida, e ela novinha, de repente ela engravidou, foi ter a criança, e deu uma complicação no parto, e ela perdeu a visão. E ela estava dizendo que ela teve a oportunidade de fazer tantas coisas em vida, ou na vida dos olhos, e ela não fez. E agora que ela não tem a visão, ela testemunha, ela dá testemunho de que ela deixou de fazer tanta coisa que deveria ser prioridade na vida dela, e ela não fez. Então, prezados amigos, que você receba
esta palavra, em nome de Jesus, escolha a melhor parte. Você tem a oportunidade de agradecer a Deus pela sua família. Você tem a oportunidade de agradecer a Deus pela vida de painho, pela vida de maninha, tá bom? De servir a Deus e servir como mordomo a Deus. Você tem a oportunidade de dar o seu melhor a Deus. Não é dar 10%, é dar 100%. 100% do que você pode dar a Deus. Teve muitas pessoas que deram 100%. O apóstolo Paulo, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esses homens, eles não tiveram sua vida por preciosa. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Prezados amigos, é um privilégio ter irmãos. É um privilégio orar. É um privilégio conversar com Deus. É um privilégio agradecer, dar meia volta em direção às pessoas que te ajudaram a estender a mão para você. Irmão, quando a morte chega, não tem mais Facebook, não tem mais Instagram, não tem mais WhatsApp, telefonema, não tem mais abraço, não tem mais beijo, não tem mais essas coisinhas aí, sentar no colo de painho, de maninha. Não tem mais não. Quando a morte chega, já foi. O que você podia fazer e não fez. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ele diz assim, ó, que se alguém quiser fazer alguma coisa por ele, faça em vida. Irmão, tem ações em vida que ecoam para a eternidade. O que vier à tua mão para fazer, faça. Bem-aventurado é aquele que semeia. Conformosos são os pés daquele que anunciam a paz. Está em Salmos capítulo 116, tá bom? Salmos capítulo 116, versículo 15. Versículo 15, que diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O justo. A Bíblia diz que para os justos, até na sua morte, há esperança. É terrível você partir desta vida sem esperança. O proverbista, ele diz que a expectativa do ímpio é terror. Você sabe o que é o ímpio morrer sem esperança? Qual a expectativa dele? Qual a esperança do ímpio? É perdição, é destruição, é inferno. A palavra do Senhor diz que os ímpios serão lançados no inferno. Está lá em Salmo 9,17. Todas as nações que se esquecem de Deus. Amados, nesta madrugada, eu queria dizer o seguinte, que eu estive realizando o culto fúnebre da minha avó e do meu avô. Eu estive lá e uma coisa eu tive que falar para todos ali presentes. Eu disse, olha, tem pessoas aqui que não vão se ver mais. Tem pessoas aqui que nunca mais irão se ver. E de fato ocorreu. Porque minha avó era o elo da família. Meu avô era o elo, era quem unia muitas pessoas que moravam bem longe, em lugares longínquos. E quem atraía essas pessoas para perto era a minha avó. Minha avó era o elo, mas meu avô, para que toda a família se reunia, meus tios, meus primos. Nós crescemos assim, em torno de minha avó e de meu avô. E com a partida do meu avô, com a partida da minha avó, meu avô era o patriarca, minha avó era a matriarca, entendeu? A mesma coisa é minha mãe. Hoje, se meus irmãos nos unimos, é em torno de minha mãe, em torno de meu pai. Imagine um filho vendo a matriarca partir, um filho vendo o patriarca partir. Aproveite a oportunidade, meu irmão. Valorize painho, beije painho, abrace painho. O beijo é terrível, o beijo causa uma sensação forte, é afetividade. Um abraço libera a substância do bem-estar.
Tem pessoas que com um abraço têm autoestima lá em cima. O abraço cura. O abraço dá uma sensação de segurança. Mãe abraça seu filho, filho abraça seu pai. Valorize uma palavra. A palavra mexe com a pessoa, bota a pessoa lá para cima. Sabe, valorize uma visita. Uma visita é muito importante. Eu tinha um tio que ele gostava de visitar todo mundo. Ele partiu. E eu fui o primeiro a ver a minha prima. Minha prima gritava. Ai, que dor. Ai, que dor. Eu não sabia o motivo que ela gritava tanto. Depois fiquei sabendo que ela tinha um presente para dar ao pai. Ela queria dar um carro ao pai, mas retardou. Mas ela deixou para fazer amanhã o que podia fazer hoje. Procrastinou. E eu quero dizer isso para você. O que vier a tua mão para fazer, faça logo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não procrastine. Viu? Porque tem uma senha. Tem uma senha. O ser humano, ele tem a sua senha. E a qualquer momento, essa senha, ela pode ser chamada. E a palavra do Senhor diz, louco, se pedires hoje a tua alma, lembra-te do teu Criador, meu amado, nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, diga, não tenho nele prazer, não tenho nele contentamento. Essa questão da morte não é só para o justo, é também para o ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Então o homem, ele anda por caminhos que aos olhos dele parecem ser caminhos bons, mas é caminho de perdição, é caminho de destruição, é caminho de morte. Geralmente as pessoas se afastam de Deus, dão as costas para Deus, entendeu? Tem pessoas que dão as costas para Deus, se desviam de Deus. A Bíblia diz que o homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O caminho é Jesus. Nós não estamos aqui sem uma direção. Nós não estamos aqui sem uma bússola. Viu? Nós não estamos aqui sem uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Meu amado, a morte, sabe o que é? Um atestado de falência da medicina. O maior desejo da medicina é dar vida ao ser humano, mas tem uma hora que não consegue mais. E aí a medicina diz, até aqui eu pude fazer, eu pude ajudar, mas agora já não é comigo. A pessoa morre, meu irmão. Lembre disso. É melhor ir numa casa onde há luto. Ali a reflexão. Ali as pessoas ouvem a palavra de Deus com fome, com sede. Meu amado, viver nesta vida sem Deus é complicado demais. A pessoa quando morrer, já pensou, meu irmão? Você não sabe, mas estamos aqui correndo risco. Risco de se entristecer, risco de chorar, risco de se magoar, risco de sofrer um acidente, risco de morrer. Mas o problema não é você tombar nesta vida. E se houver vida após a morte? Se a Bíblia tiver razão, e aí como é que fica? Porque eu sou um crente, aquele que acredita na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho. Meu amado, este vídeo é um vídeo amador, não sou profissional, mas eu queria dizer uma coisa, que esta palavra chegue para a sua vida e chegue trazendo efeito.
Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Ou você acha que não existe essa questão da morte? Irmão, quantas pessoas morreram dormindo? Quantas pessoas fizeram planos para o dia de amanhã e Dona Morte chegou? É assim, às vezes ela chega de surpresa, às vezes ela chega assim que não avisam, não avisa, viu? Não avisa. E eu queria dizer o seguinte, que muitos heróis da Bíblia morreram. Muitos heróis da Bíblia morreram. Assim também eu posso morrer. Mas os mortos que morrem confiando em Cristo têm a esperança. Por quê? Porque Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus cumpriu seu ministério aqui, mas diz a minha Bíblia que Jesus morreu. Jesus, ele morreu. Um homem por nome Judas o traiu, levou os algozes de Cristo ao lugar onde Jesus orava, no Getsemane. Judas sabia onde Jesus orava e Judas foi lá e levou uma tropa, uma turba, pessoal com tochas, com pau, pessoal armado, com espadas, foram ao encontro de Jesus. Com um beijo, Judas o traiu, apontou quem era o mestre e prenderam Cristo. Prenderam, levaram para a casa de Anás, Caifás, levou para o Sinédrio, levou para a casa de Pôncio Pilatos, foi para a mão de Herodes, volta para Pilatos, caiu na mão dos soldados. Na verdade, Jesus carregou uma cruz. Jesus morreu. Jesus morreu por quem? Por mim e por você. Mas a minha Bíblia diz que ele morreu. Foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, um homem muito rico da cidade de Arimateia, que tinha um túmulo ali no mesmo jardim onde Jesus, no mesmo lugar onde Jesus morreu, tinha um jardim, e ali tinha uma pedra e tinha ali no sepulcro tinha uma grande pedra que servia como a porta do sepulcro. Era removida essa pedra e colocava ali, fechando o túmulo. E houve uma conversa, né? Na verdade, José de Arimateia, mas Nicodemos pediu o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos concedeu o corpo. E eles foram enterrar. Só que os sacerdotes, conversando ali com Pôncio Pilatos, disseram: Pilatos, a verdade é que o embusteiro do Cristo, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Possa ser que os discípulos cheguem lá e roubem o corpo. Roubem o corpo. E Pilatos, ouvindo, ele deveria pôr uma guarda ali e tal. E Pilatos disse: não tem uma guarda aí, leve. E aí pegaram, levaram a guarda. Sepultaram ali Jesus, colocaram a pedra e ainda selaram a pedra. E os guardas estavam lá cuidando do corpo de Cristo. Mas o que foi que ocorreu? Jeová, o Pai, enviou um anjo, no aspecto de um relâmpago, com vestes brancas, e removeu a pedra. Os soldados caíram como desmaiados lá, e as mulheres, Joana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, Joana, foram todas as mulheres de madrugada ao encontro de Cristo. E quando chegou lá, para surpresa, elas que vinham perguntando quem vai remover a pedra, quem vai remover a pedra, quem foi que removeu a pedra? Todo-Poderoso, enviando um anjo, a pedra foi removida e elas descobriram que Jesus não estava ali. A verdade é que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E ele diz assim: se sofremos com ele reinaremos. Se morremos com ele ressuscitaremos. Irmãos, Jesus ressuscitou. Está escrito lá no túmulo. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Então, Jesus, ele venceu a morte. Como eu estava falando aqui com vocês, viu?
a morte, ela tem amigos. A morte tem amigos. E um dos amigos da morte é o luto. E todo mundo tem que passar por essa questão do luto. Desde quando você nasceu, tem um cronômetro. Tem um cronômetro e esse cronômetro marca, dizendo o seguinte: olha, a partir do seu nascimento, agora você está tendo vida. Mas lembre-se, sua morte um dia vai chegar. Tá bom? Então a morte, como eu acabei de dizer, quando ela vem, não tem ouro, não tem prata, não tem pedra preciosa, viu? Não tem nada. A Bíblia diz que a vida é como uma nuvem que passa. É como o vapor que aparece e depois desvanece. Então, tem muitas pessoas que, para não morrer, pagam muito. Tem 2 hospitais famosos no Brasil, que é o Albert Einstein e o outro é o Sírio-Libanês. E tem pessoas que vão para lá achando que os médicos vão conceder a vida. E de repente, quando chegam lá, descobre que quem veio foi a morte. Então não tem aparelho cirúrgico, não tem procedimento, não tem antídoto, viu? E nesses últimos dias nós estamos vivendo aqui, acreditando o seguinte, que esta peste, essa praga chamada de coronavírus, deixou claro, bispo, deixou claro que o quanto o homem ele é frágil. O homem ele é frágil, viu? Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada iremos levar. Eu vi alguns episódios que ocorreram na Terra, tsunami, furacões, tufões, vulcões. São muitas coisas, irmão, terremoto, maremoto, muitas coisas que ocorrem que sai dizimando uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, irmão. Então, eu queria vos dizer o seguinte: se prepare para se encontrar com o Senhor. Aproveite as oportunidades. Como eu disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, nele não está. Às vezes um convitezinho, às vezes músicas, às vezes dança, balada, muitos ambientes, um golezinho, não tem nada não, mulheres que dão muitas vezes uma sensação, homens, de bem-estar, você tá ali, shows, baladas, muitas coisas que você pode estar curtindo e está se afastando do projeto de Deus, entendeu? Muitas coisas, há caminho que para o homem parece ser perfeito, ser direito, mas no final é caminho de morte. Você está preparado para se encontrar com Deus? Então, como eu disse aqui, desde que a morte existe, meu irmão, ela traz consigo o luto, a dor, a tristeza, a angústia. Quantas famílias nesse exato momento estão se lamentando? Quantas famílias nesse exato momento estão chorando? E a minha pergunta é: vale a pena Deus te dar vida? Qual o seu objetivo? Qual o seu propósito? Tem muita gente que acha que vai romper o ano de 2020, mas não sabe, não tem convicção, viu? Você precisa entender que há um caminho, o caminho é Jesus, viu? Não adianta protestar com a morte, apesar dos protestos, a morte está aí, tragando a vida de tantas pessoas, de diversas formas. Ela vem e vem arrebentando e vem arrasando. Mas Jesus venceu a morte. Enquanto as pessoas morrem
muita gente morrendo, eu continuo dizendo, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Está escrito no túmulo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Eu estou falando da morte, mas eu não podia encerrar uma mensagem como essa sem falar da vida. Eu não estou aqui para esconder a realidade. Quando pessoas morrem, causa danos em muita gente da família, danos físicos, danos emocionais, danos espirituais. Tem pessoas que conseguem superar a morte consegue superar em um dia, outros levam semana, outros levam anos e outros não conseguem superar. Teve pessoas que fizeram propósito, se casaram, fizeram propósito e dizer assim, olha, vamos viver juntos e o nosso desejo é quando você morrer, eu morra no mesmo dia, morra também. E Deus concedeu isso para muitos casais que viveram mais de 70 anos juntos. No dia que um adoeceu, o outro adoeceu. Um foi para o hospital, o outro foi também. Os dois foram para o mesmo quarto e morreram no mesmo dia, porque um não conseguia viver sem o outro, tá bom? Então, tem algumas pessoas que conseguem maquiar a morte, dizer ou dormiu, ou partiu, ou é tanta maquiagem, mas a verdade é que morreu mesmo. E a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus morre, é precioso à vista de Deus. Meu Deus, mas enquanto isso, a morte está aqui, não tem volta. Morreu, aqui nesta vida não volta mais. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, não importa a posição social, não importa a cultura. Quando a morte chega, vem os amigos da morte. O luto, a tristeza, a dor para aqueles que ficam, tá bom? Mas aí a gente pensa, há sentido para a vida? O que é que nós estamos fazendo aqui? Se minha senha chamar, se chamarem a minha senha, louco, se pedires hoje a tua alma, você está preparado? Para quem será? Nossa, teve um homem que ele guardou muito dinheiro e pediu para que quando ele morresse botasse o dinheiro no caixão, porque ele queria se apresentar a Deus e entregar a oferta a Deus. É brincadeira? É brincadeira. Tem pessoas que não conhecem a Deus. Mas seja uma pessoa grata, meu irmão. Vai chegar uma hora que Deus vai apertar o botão. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus vai apertar o botão. Deus vai chamar você para um basta. E aí? Como é que você está vivendo sua vida? Você está vivendo como? Não já chegou a hora, não? Pois é. Tem hora que Deus dá uma sacudida no ser humano e diz assim, está na hora de você se alertar. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Chega de carnaval, chega de droga, chega de maconha, de cocaína, de heroína, chega de prostituição, chega de adultério, chega de concupiscência da carne, chega de soberba da vida, chega de concupiscência dos olhos. Tem hora que Deus ele fala para o homem, chega de estar no submundo do crime, chega. Tem hora que Deus dá um chega. Chega no carnaval, chega do barzinho, chega dessas amizades que não tem nada para acrescentar, não é? Chega de perdição, chega. Deus dá oportunidade ao homem se arrepender. Deus dá oportunidade ao homem se converter. Eu queria vos dizer nesta hora que Jesus é o caminho. Jesus é a testemunha fiel. Jesus é o príncipe da salvação. Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o grande pastor de ovelha. A palavra do Senhor diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Diz que no princípio ele estava com Deus e o Verbo se fez carne, a imagem exata de Deus entre os homens. João, ele disse que ele viu a palavra da vida, ele viu o Verbo da vida. João tocou, João comeu com o Verbo, João apalpou, João viajou com a palavra da vida. A palavra se fez carne, o Verbo se fez carne, se tornou a luz dos homens, veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E você já tomou uma atitude? Você reconhece que é um pecador e precisa de um Salvador? O Salvador é Jesus Cristo. Jesus é o caminho. E ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma humana. Foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Tudo subsiste por Ele, para Ele, por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Toda a plenitude da divindade estava nele. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa circuncisão. Na verdade, nem circuncisão, nem circuncisão é alguma coisa, e sim o ser nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tá bom? Então eu queria vos dizer o seguinte: agradeça a Deus pelas oportunidades que Deus está te dando. Vitória para você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, em nome de Jesus. Tá bom? Vitória, dê valor à vida, viva na gratidão, agradecendo a Deus pelo dom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Lembre-se, a Bíblia pontua acerca da morte do corpo. Depois estarei falando sobre a morte espiritual. E depois falarei sobre a morte eterna, tá bom? Vitória para vocês. Em nome de Jesus, o caminho é Jesus, tá bom?